Fala corredor, fala corredora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Nilson Rocha, eu sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner. E hoje eu vou falar sobre ficar mais veloz nos 5 ou 10 km. Se acalma, mas Nilson, eu não consigo nem correr direito, você está falando de velocidade? Sim, é para você também, é para todos os corredores. Qualquer pessoa deve se preocupar em ficar mais veloz. Mas não estou entendendo, Nilson. Pô, mas 5 km, 10 km é mais resistência. O que você está querendo dizer com isso? Se acalma que eu vou falar tudo sobre velocidade, como você ficar mais rápido, como você entender a importância da velocidade dentro do processo de evolução e de melhora da sua corrida, do seu tempo nos 5 ou 10 km. Então é isso, fica comigo, roda a vinheta e bora para esse conteúdo que está denso demais. Se você não está inscrito no canal ainda, clica no botão aqui embaixo, se inscreva, deixe seu curtir, é super importante para que esse conteúdo chegue até mais corredores que estão buscando ficar mais velozes nos 5 ou 10 km. Lembre-se, é para qualquer corredor, seja um iniciante até você avançado. Então compartilha com todo mundo, não esquece do seu joinha. Tamo junto, bora para cima! Muito bem, vamos entender um pouquinho sobre velocidade. O que é velocidade? Velocidade nada mais é do que uma capacidade física e que todo corredor deve trabalhar. Bem, capacidade física como, por exemplo, a resistência, como, por exemplo, velocidade, flexibilidade, agilidade, coordenação, entre outros. Então, são capacidades que devem ser abordadas dentro de um processo de treinamento para uma meta, principalmente quando a gente fala em 5 ou 10 km. Porque o primeiro pensamento é o quê? Pô, eu não tenho resistência. E acabam deixando de lado a velocidade, que também é importante dentro do processo. Por que a gente acaba deixando de lado esse pensamento de velocidade? Porque a gente liga muito mais a imagem de um velocista com treinos de velocidade e não de um fundista. Então, o fundista, que é o nosso caso, ou seja, corredores de longas distâncias, eles passam a impressão de apenas trabalhar resistência, apenas desenvolver longas distâncias, capacidades aeróbicas e não trabalhar intensidades mais altas. Mas aí que está uma grande diferença, é que nós fundistas, que temos metas de 5 ou 10 km, que você quer melhorar. Porque se você está aqui e já corre 5 ou já corre 10, para você melhorar seu tempo, você vai ter que mexer aonde? Na capacidade física da velocidade. E acredite, você trabalhando a velocidade, você vai desenvolver, você vai otimizar a sua resistência. Então não é trabalhando apenas na resistência que você vai melhorar a resistência, e sim também focando em trabalhos de velocidade. E é isso que eu falo nesse vídeo. Mas se acalma, se você pensava assim, é normal, porque nós temos o senso comum, que é o quê? Pô, Nilson, se eu vou correr 5 ou 10, minha respiração fica muito complicada, é porque eu não tenho resistência, meu fôlego também está comprometido. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer grandes trabalhos de resistência, porque isso vai melhorar a minha resistência. Mas você tem como otimizar isso através da velocidade. É claro que nós também deveremos trabalhar com a especificidade. Ou seja, 5 ou 10 km, é óbvio que a nossa exposição durante a semana de treinos, durante a sua preparação, ela vai ser muito maior em trabalhos de resistência do que em trabalhos de velocidade. Mas você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Ou seja, colocar toda a sua energia lá na resistência, porque você vai poder estar subestimando a sua performance esportiva. E quando a gente fala em performance esportiva, é a sua performance esportiva. Quando eu falo em velocidade, é a sua velocidade. Independente se você está iniciando ou quer melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km. A partir dessa mistura de incrementos de velocidade com resistência, você vai conseguir ficar mais veloz nos 5 ou nos 10 km. Então, para você entender um pouquinho mais dessa questão, diferença de velocistas para fundistas e de senso comum para especificidade. Mas essa especificidade, ela vai ter que ser trabalhada a resistência e também a velocidade. Então, bora para cima. Primeiro ponto importante é saber diferenciar. Porque quando eu falo em velocidade para corredores que querem melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km,
Eu não estou falando de velocidade máxima, que é aquele tiro que o Bolt faz. Também existe a velocidade de resistência, que é o que nós conseguimos trabalhar numa preparação para 5 ou 10 km. Então, como que vai ser isso aí? Você vai ter que olhar alguns aspectos, como o volume do seu treino, como o volume do seu tiro, quantos minutos que é o seu tiro, ou quantos metros que você vai precisar fazer em intensidade maior, em carga moderada, em carga alta, para você pegar a velocidade. Qual que é o teu intervalo de recuperação? Vem comigo. Um exemplo de treinamento de velocidade máxima, onde não é tão transferível para nós, corredores de longas distâncias. É, por exemplo, 5 tiros de 400 metros com intervalo de 3 minutos cada um. Você vai conseguir aplicar uma intensidade muito alta, uma velocidade máxima? Vai conseguir, porque o seu tempo de recuperação é muito alto. Mas agora me diga, aonde está a transferência para a hora da prova, para na hora da prova? A fadiga, ela não vai estar tão presente. É claro que tem períodos de preparação no treinamento, mas independente de qual seja, é muito mais transferível você trabalhar uma velocidade de resistência, onde você vai trabalhar um pouco menos de intensidade, é óbvio, porque o seu intervalo de recuperação vai ser menor. Só que isso tem alguns pontos positivos, porque vai gerar um pouco mais de fadiga muscular, vai gerar um pouco mais de estresse e vai estar muito mais ligado ao nosso trabalho de longas distâncias, porque você não vai parar e caminhar durante a sua prova. A sua ideia inicial é correr 5 ou 10 km numa velocidade maior do que você está hoje. E se você continuar treinando resistência apenas, você não irá transformar o aspecto de velocidade, a sua capacidade física de velocidade. E eu comentei com você que existem períodos de preparação. Eu vou abordar 3 períodos de preparação aqui. O primeiro é o período de preparação geral. O segundo que eu vou falar é o período de preparação específico. E o terceiro é o polimento. Nilson, a velocidade está presente nesses 3 períodos de preparação? Ela pode estar presente, mas também em diferentes intensidades. Por exemplo, no período de preparação geral, você consegue trabalhar a velocidade, você pode trabalhar a velocidade, mas não em cargas tão altas, porque você vai estar ainda preparando o seu corpo para aquele período de preparação específico, que é a sua prova de 5 ou sua prova de 10. Agora, já no específico, você vai estar mais veloz, porque você vai ter criado um pouco mais de bagagem, eu costumo falar, um pouco mais de casca de treinamento, e aí o seu corpo vai estar mais ligado e vai estar muito mais próximo do seu alvo, do seu objetivo. Então, aqui no preparatório específico, você vai conseguir e vai poder aplicar cargas mais intensas. E é claro, lembra, com intervalos de descanso menores, para que você otimize o seu condicionamento físico e que seja muito mais transferível para a sua realidade. Vou dar um exemplo meu. Quando eu fiz o meu primeiro 34 minutos nos 10 km, o que eu fiz? Eu não estou querendo que você aplique isso, não faça isso, obviamente, mas eu fiz 25 tiros de 400 metros com intervalo de 1 minuto. Nossa, o intervalo é curto, mas a minha intensidade lá foi muito próxima ao meu objetivo, ao meu pace médio dos 10 km. Então, por que eu faria intervalo muito grande? Não teria muito nexo. Eu estou preparando meu corpo para um estresse de maneira contínua. Você vai ter que estar mais resistente? Vai, mas vai ter que estar mais veloz também. Então, isso é preparatório específico. Se você levar preparatório específico até o final e não fazer o polimento, que é o último período que eu vou abordar com vocês aqui, você pode estar chegando um pouco mais cansado. Ou seja, não descansou para chegar para o seu alvo. E o polimento é essa fase que antecede mesmo a sua prova-alvo de 5 ou 10 km. E por que é tão importante nos 5 ou nos 10 km você fazer esse polimento? Porque você vem de treinos muito intensos, você vem de um período muito específico e para você conseguir correr bem um 5 km ou um 10 km, você tem que chegar descansado. Isso não quer dizer que na semana pré-prova você não precisa treinar velocidade. Você pode treinar velocidade, mas eu recomendo que você faça isso na terça, no máximo quarta-feira. E é claro, um volume não tão grande também, mas que dê esse estímulo para você. Nilson, eu já vi corredores que fazem estímulos curtos na sexta-feira de 100, 200 metros. Isso é válido? Isso é válido também. Você não faz um grande estímulo, faz um estímulo curto, não é tão intenso, só para você não deixar seu corpo tão relaxado assim. Porque se você, eu tenho que descansar e ficar 4 dias nessa prova sem correr,
você vai chegar muito descansado e você tem que ter um pouco mais de ativação. Então o polimento para o 5 e 10 é basicamente você conseguir descansar o seu corpo de maneira ativa, podendo trabalhar a velocidade na semana pré-prova, mas no máximo até quarta-feira, eu recomendo na terça-feira. Entendendo que a velocidade ela está presente em qualquer período de preparação, porém em intensidades diferentes, porque 3 meses atrás a sua velocidade nos 400 metros é diferente do que agora, porque você continua treinando, você está sofrendo o processo e isso vai fazer com que a sua velocidade aumente, o seu tempo de intervalo de recuperação diminua, então alguns pontos importantes. Nilson, agora eu vou falar um pouquinho sobre quando que eu devo inserir essa velocidade, porque realmente estou aqui, eu sou um iniciante e não consigo correr forte e você estava comigo de velocidade. Calma, eu vou te explicar. Você, corredor iniciante, nesse primeiro mês de treinamento, você não precisa aplicar cargas de intensidade alta, porque qualquer carga de intensidade moderada, leve, controlada, você vai sofrer alterações. Pensa que você vem num estado de sedentarismo. E agora, se eu for aplicar uma intensidade alta, você não vai conseguir controlar essa intensidade, esse ânimo, essa empolgação para correr forte e vai tentar, às vezes, aplicar uma intensidade muito forte e vai acabar sendo prejudicado. Então, iniciantes, não precisa aplicar velocidade no primeiro mês. A gente consegue fazer diversas manipulações do treinamento com cargas leves. E no segundo mês, você pode experimentar cargas moderadas e começar a diversificar as intensidades do seu treino para que você não fique na sua zona de conforto. Agora você que quer melhorar os 5 ou 10 km, seja um corredor intermediário ou um corredor avançado, por exemplo, está há 6 meses treinando, está há 1 ano treinando, está há 2 anos, 3, 4, 5 anos no mundo da corrida, você vai conseguir inserir esses treinamentos de velocidade pelo menos uma vez na sua semana. E em que momento? No momento que você estiver mais descansado, que você entenda o seu dia da semana. Pô, o começo da semana para mim é mais tranquilo, esse dia para mim é mais tranquilo, para que você aplique essa carga de velocidade, de intensidade, realmente de qualidade. E é claro que você tem o desvio padrão durante o seu treinamento menor possível. Se são 10 tiros, tome cuidado, é diferente de 5 tiros. Então não saia como você saiu nas 5 repetições. Tem que sair um pouco mais controlado e que você vá ganhando do treino. Então essa inserção da velocidade, ela tem que estar presente. E se você já está um corredor avançado e não está aplicando regularmente cargas de intensidade, você está subestimando a sua performance. Então eu preciso que você agora insira esses treinos de velocidade. E é claro que com uma orientação vai te ajudar muito mais a controlar as variáveis. Porque nós corredores, seja iniciante ou avançado, a gente tem que controlar as variáveis que estão presentes no nosso dia a dia de treinamento de corrida de rua. E aí eu falo com você que diz para mim, mas Nilson, eu não consigo correr forte. E aí você começou a testar uns 100 metros e conseguiu correr 100 metros. Aí 200 metros, conseguiu correr 200 metros. Aí no 400 metros você não conseguiu. Você fala, não, eu consigo até o 200 só. Eu não consigo. Imagina fazer um km forte. Não me vem nem na cabeça. Sabe por que acontece isso? Porque você não tem ainda seja você iniciante ou você quer melhorar tempo nos 5 ou 10 km. Se você não consegue fazer um km forte, é porque você não está controlando sua carga de treino, sua intensidade. E eu vou te mostrar 2 maneiras que vão te ajudar a melhorar o seu treino e ficar mais veloz para baixar o seu tempo nos 5 ou 10 km. Bem, vem comigo. PSE, percepção subjetiva de esforço. É a sua percepção perante aquele estímulo naquele dia. Porque a sua percepção subjetiva de esforço, ela vai ser modificada conforme os dias, conforme a temperatura. Isso vai te afetar na hora de entender o que é o forte para você, o que é forte para aquele dia ou para outro dia. E também mais testes. Por exemplo, se você fez um treino de 200 metros e fez um pace de 5,30 e foi muito veloz para você, você já tem uma margem de 5,30. Quando for para o 400, se você tentar largar para 5,30, não vai dar certo. 5,40 também não. Então, largue num ritmo um pouco mais lento. Porém, você faz testes anteriores. Testes de 5 minutos, testes de 1,600, testes de 3 km, que a partir deles você vai conseguir entender. Se você fez um teste de 1.600, uma milha, para pace de 5,30, o teu tiro de 1 km, ele vai ter que sair para baixo disso. Vai ter que sair para uns 5,10,
vai ter que ser para um 5,15, dependendo do volume, é claro. Mas se você fizer um teste de 1 km para 5,30 e um volume não for tão grande, não vai ser tão agregador, porque você já consegue fazer 1.600 para 5,30. E essa PSE, você lembra que vai modificar de acordo com o seu dia e de acordo com também o seu período de preparação dentro do treinamento. Tem que lembrar sempre que quando você está treinando para bater o seu tempo nos 5 ou 10 km, as intensidades, a velocidade, ela vai ser mais agressiva na hora de realizar o treino intervalado, o treino mais intenso. E quando você trabalha com treinos mais agressivos, e vão ser importantes, Nilson, eu estou aqui, eu estou iniciando ainda, eu preciso fazer? Lembra, no primeiro mês não precisa fazer, mas você vai começar a inserir isso aí aos poucos. Mas independente do seu condicionamento físico, vão ser treinos agressivos. E também do seu pace. Ah, meu pace é muito lento. Não, é o seu pace, é a sua velocidade. Não se compara a ninguém. Então, esses treinos agressivos vão ter que ter alguns cuidados. Como, por exemplo, o tempo de recuperação. Se você está correndo todos os dias para bater o seu tempo nos 5 ou 10 km e faz treino intenso e depois já faz o treino moderado e faz um treino leve e começa a não dar tempo de recuperação, tanto para o seu organismo, né, quanto para o seu músculo, quanto para o seu corpo em si, se regenerar daquele estresse metabólico, porque quando a gente corre forte, a gente faz, quando aplica velocidade, a gente faz microlesões. E sim, para a gente bater o tempo nos 5 ou 10, a gente vai ter que fazer essas microlesões, que são benéficas. E esse tempo de recuperação vai ser importante para as fibras se regenerarem ainda mais fortes. E também a sua carga leve. Se você é um corredor avançado que está buscando melhorar o seu tempo nos 5 ou 10 km e fez um treino intervalado de alta intensidade e está com um volume de treino legal, consegue correr 4, 5 vezes na semana, a sua carga logo após o dia do seu treino de tiro, ela deverá ser obrigatoriamente em intensidade leve, leve mesmo, regenerativa, para você manter o seu volume de treino em dia, mas ao mesmo tempo cuidar para que você não aplique uma nova carga e que talvez ache uma lesão, um desconforto muscular e que também você alcance aquele volume semanal, volume mensal pretendido na preparação. E aí está a importância de você entender a velocidade como um treino muito importante e que também é um treino que precisa ter um cuidado especial, uma atenção especial, seja você que está iniciando ou você que quer olhar seu tempo nos 5 ou 10 km. Vai ter que olhar o tempo de recuperação e vai ter que olhar a carga leve logo após o seu treino. Então não faz sentido você fazer um treino muito intenso antes da sua prova, que vai te desgastar, que vai te deixar cansado para aplicar novas cargas de treino. Entendido como eu faço assim um KM forte? Você pode sair um 800 metros leve ou moderado e os últimos 200 você termina forte. Então você vai terminar com a percepção de esforço forte, mas não que você largou lá nos primeiros 10 metros já na intensidade forte. Você vai conseguindo lapidar isso com o passar do tempo. E o longo prazo, para você que quer ficar veloz nos 5 ou 10 km, está ao seu favor quando você consegue controlar essas variáveis. Velocidade e qualidade que eu vou falar agora com vocês. Porque se você tem mais velocidade nos 5 ou 10 km, você vai ter muito mais qualidade na sua corrida. Obviamente, você vai ficar mais rápido no corredor, uma corredora mais rápida. Você vai dar a entender que você tem um maior tempo de treinamento e esse tempo de treinamento com qualidade. Porque não é qualquer pessoa que consegue correr rápido e consegue ser veloz nos 5 ou 10 km. E por consequência disso, você vai ter mais aprendizado, porque o aprendizado na corrida de rua está no processo. Por isso não adianta você cortar caminho, você achar que vai ficar veloz depois de um treino de tiro, que vai ficar veloz depois de uma semana boa. Não, o que vai te deixar mais veloz nos 5 ou 10 km é o processo, é você começar a entender, é aprender aquele treino que saiu legal e aquele treino que não saiu tão legal, mas que você entendeu o motivo que não deu certo. E isso vai te dar mais aprendizado e todos esses fatores, que é ficar mais rápido, mais tempo de treino e mais aprendizado, quer dizer que você está começando a escolher melhores caminhos para a sua preparação com foco nos 5 ou 10 km. Então esses melhores caminhos vão estar ligados diretamente com as suas escolhas diárias nos seus treinamentos. E lembre-se,
Você tendo mais qualidade, você vai conseguir avançar novas casas, se sua meta for avançar a longas distâncias. E aí eu falo para você aqui, ó, você não vai começar veloz no 5km. É óbvio, você primeiro, o 5km é a base, você vai iniciar, você que está iniciando e não conseguiu correr veloz no 5, você vai primeiro, a sua meta é correr direto os 5 km. E aí depois você vai ter uma base para trabalhar com a velocidade. Se você quiser já correr na sua primeira prova, numa velocidade muito alta, a chance de você quebrar, ou seja, não conseguir segurar o ritmo por um bom tempo, é muito grande. Então você não vai conseguir correr os seus primeiros 5 km de uma forma veloz. Você vai ter que passar pelo processo e aprender com o processo. Lembra, o iniciante não vai sair sempre com intensidade alta. Começa com carga leve e depois passa para uma moderada e depois passa para uma intensidade alta para buscar a velocidade. Mas Nilson, eu estou aqui nos 10km já. Eu treino 10km já e eu quero ficar veloz nos 10km. Você pode? Claro que você pode. É legal? É legal. Mas olhe para o seu 5km primeiro. Você que está querendo bater seu tempo nos 10, olhe para o seu 5. Está condizente o seu 5? Você já se dedicou no 5? Porque o que eu vejo muitos corredores fazendo é o quê? Subiu para o 10, esquece o 5 e fica no 10, fica no 10. Só que às vezes o processo do 5 para o 10 foi muito rápido e você não lapidou o teu 5. O que eu recomendo? Olhou para o teu, vai fazer o teu 10? Olha para o teu 5. Não gostou tanto? Volta para o teu 5. Esquece o julgamento dos demais. Você vai poder até manter o seu volume de treinamento de 10k, mas com foco no 5. Olha que legal. Você vai estar lapidando. Lembra que o 5 é a base de tudo. Então você, corredor, que quer o mesmo tempo nos 10km, olhe primeiro para o seu 5. Está condizente? Ficou um tempo no 5? Fiquei. Continua nos 10. Se não, pode manter o volume, mas foca nos 5 para você ter a base muito sólida. E quando você for bater de novo o seu tempo nos 10km, você vai estar muito mais veloz, com certeza. Tendo mais velocidade, qual que é o benefício para você que quer melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km? Você vai ter uma maior capacidade cardiorrespiratória. Olha como a resistência, não é só a resistência que está ligado. Você trabalhando em velocidade, você vai ter uma maior capacidade cardiorrespiratória e uma maior capacidade de trabalho. Você vai conseguir ter mais volume de treino, vai conseguir aplicar novas cargas de treino, novos paces que você jamais tinha alcançado e agora você está conseguindo alcançar por conta dos treinos de velocidade. E se você desenvolver essas duas capacidades, que é de cardiorrespiratória e a capacidade de trabalho, o que você vai ter? Aqui, ó. Melhores tempos. Melhores tempos nos 5 ou 10 km. Nilson, mas não estou entendendo. Essa capacidade cardiorrespiratória, para você que está buscando os 5 ou 10 km, por que é importante? Primeiro, ela vai aumentar o seu VO2, ou seja, a capacidade de captar oxigênio e transformar em energia, e não só captar. E, obviamente, vai melhorar o seu transporte de oxigênio. Vai aumentar o seu bombeamento de sangue para os seus músculos, para o seu corpo como um todo. E com isso vai transportar mais nutrientes importantes para a manutenção da velocidade, para a manutenção do seu treinamento. E sim, a velocidade aplicada de forma correta, ela vai te dar uma maior capacidade de trabalho na resistência, no trabalho contínuo. Porque você trabalhou acima do seu limiar. O que é o limiar? É o ponto que você não consegue sustentar mais. Só que no treinamento de velocidade, você passa um pouquinho o limiar. Você pode passar um pouquinho o limiar. Porque você vai ter tempo de descanso. Tempo de descanso. Passou, tempo de descanso. Passou, tempo de descanso. E isso vai fazer com que o seu limiar anaeróbio comece a se deslocar mais para a direita. Ou seja, a sua capacidade de trabalho no treinamento contínuo, na rodagem, na corrida confortável, ela vai ser otimizada. E por quê? Vai ter mais VO2, vai ter mais transporte de oxigênio, vai ter mais bombeamento de sangue e vai aumentar a sua resistência à fadiga, coisa que o trabalho de resistência apenas não faz com tanta maestria. Que aquele momento que você está cansado, que a cabeça está lutando contra você, fala para, e você fazendo um treino de velocidade, de resistência, lembra? Velocidade de resistência e não velocidade máxima. Você consegue desenvolver uma resistência à fadiga muito maior.
Então, aquele momento, aquele contínuo na sua prova que você cansou, você vai estar numa velocidade, obviamente, abaixo do limiar ou muito próxima, só que você experimentou muito mais alto já. E você vai estar mais resistente à fadiga. A importância de você treinar a velocidade para bater o seu tempo nos 5 ou 10 km. Entendendo isso, como que você é possível você ficar mais veloz dentro dos 5 ou 10 km? Agora é uma parte mais de ação. Primeiro ponto importante é você se aproximar da distância do seu alvo, se é o 5 ou se é o 10. Por exemplo, você vai poder fazer 5 tiros no quilômetro no meio da sua preparação. Vão dar os 5 km, é claro que vai ter um intervalo no meio a cada 1 km, porém você vai ter experimentado o volume de treino. Se não 5, muito próximo de 5, 4,5 km, você consegue ter essa variabilidade. Porém, você tem que olhar outros pontos, como por exemplo, o seu período de preparação. De que adianta você fazer 5 de 1000 lá no preparatório geral, que é onde você não está tão veloz, você está começando a entrar no específico, você não está preparado, o teu corpo não está preparado para aquela carga ainda. Agora, você está no específico, chegando perto da sua prova, está pegando confiança, agora é a hora dos 5 de 1000, agora é a hora dos 4 de 1000. Isso é importante, você também cuidar do seu período de preparação. De nada adianta você fazer o treino certo na hora errada. Aí que mora um jogo muito importante para nós corredores. Se você está para o 10 km, você fazer um 8 vezes 1 km, você fazer um 15 de 400, que é um treino um pouco mais agressivo, mas você 3 de 2 km, você passar um pouquinho da metade, se aproximar dos 10 km com carga alta ou moderada, vai te fazer ter muito mais confiança. Pô, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer, aplicar essa carga um pouco mais baixa na hora da minha prova. E também, todos esses treinos intervalados, você tem que correlacionar com o seu volume semanal, porque às vezes a tua semana de mais resistência, um pouco mais de volume de treino, e você não vai aplicar tanta carga de intensidade. Ou às vezes não, a carga tem que ser feita naquela semana, porque estamos a 3 semanas da prova e vai dar tempo de você recuperar, vai dar tempo de você regenerar sua fibra de forma ativa. Então, treinos importantes para 5 e 10 km podem ser feitos até 2 semanas antes. Então, 2 semanas antes da prova, você faz um treino de muita qualidade e depois você faz a manutenção e faz o período de polimento. Ou seja, vai aplicar a intensidade, mas não vai ser o seu melhor treino da vida, você não vai aplicar o seu maior volume da vida, você vai apenas fazer uma manutenção do seu condicionamento físico para alcançar o seu melhor tempo nos 5 ou 10 km. Então, para você ver que não basta apenas se aproximar da distância nos treinos de velocidade, você tem que olhar para o período de preparação e você tem que olhar para o seu volume semanal, que os três se conversam e que vão te dar essa qualidade para você ganhar velocidade nos 5 ou 10 km. Nilson, mas quantos treinos eu preciso fazer para ganhar velocidade? Bem, você iniciante, você fazendo um treino na semana já irá te dar mais qualidade na preparação. E lembra que qualidade está diretamente ligado com até mesmo o seu tempo de corrida, né? O seu tempo final de prova e a sua segurança na hora de aplicar cargas maiores. Na hora de você pular do 5 para o 10, se você estiver mais veloz, você vai sofrer menos nos 10 km. Agora, se você subir de qualquer jeito do 5 para o 10, não vai te dar qualidade. E qualidade é importante dentro da coisa de rua. Lembre-se, resistência não é o único fator, tem que incrementar a velocidade. Então, você iniciante, um treino de qualidade na semana já está ótimo para você ter esse choque, né, de realidade e que vai melhorar a sua performance. Agora, quando eu falo com corredores intermediários ou avançados, bem, avançados que estão há muito tempo na corrida, poderão aplicar, dependendo da semana, do período de preparação, um treino de qualidade intervalado, mais um treino ritmado para bater o seu tempo nos 5 ou 10 km. Por exemplo, um teste de 3 km. Para quem está treinando para 5 km, é ótimo. Um teste de 7 km, um ritmado de 7 km. Isso é importante para te dar confiança na hora da prova. Você vai ter resistências a fadigas, você vai entender a resposta do seu corpo perante aquela carga de intensidade um pouco mais alta. Então, intermediários e avançados, o treino de qualidade intervalado vai ter que existir sempre, mais um treino ritmado a depender da sua semana de preparação.
Não é toda semana que você vai fazer 2 treinos de qualidade. Vão ter semanas que basta apenas um treino de qualidade para você realmente sofrer alterações que vão te fazer levar o seu melhor tempo nos 5 ou 10 km. Entendendo isso, eu quero deixar um recado muito importante aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo até agora. Eu quero dar os parabéns porque, assim como esse vídeo ele é mais longo, o longo prazo dentro da corrida de rua vai te dar esse resultado, vai te dar essa velocidade. E você, a partir de agora, vendo esse vídeo, vai conseguir transformar a sua corrida nos 5 ou 10 km, porque é importantíssimo que você não foque apenas em resistência, e sim que olhe para a velocidade como uma capacidade física obrigatória para nossos corredores. Por mais que você não seja um corredor veloz, mas capacidades físicas são trabalháveis. Então, você talvez não era resistente e agora você está mais resistente. Eu não sou veloz, mas é porque você não está trabalhando velocidade. Então, aplique velocidade. Comece com um treino de qualidade, comece com cargas moderadas. O longo prazo mais o controle do seu volume vão te dar o resultado da velocidade. De nada adianta você querer só aplicar a velocidade agora, esquecer da resistência. Você vai ter que sofrer muito mais treinos de resistência do que velocidade, mas não pode olhar só para uma mão. Nilson, mas qual que é o volume semanal que eu preciso para correr melhor os 5 ou 10 km? Isso vai depender muito do seu nível de condicionamento físico. Você que é iniciante, para bater uns 5 km, e o iniciante que eu imagino está iniciando para correr 5 km, você pode variar de 15 a 20 km durante a sua semana inteira treinando para uns 5 km. Agora, se você está no 5, quer ir para um 10, você vai variar de 20 a 30 km ali, buscando intensidades diferentes, treinos de velocidade e treinos de resistência. Agora, corredores intermediários e avançados, é amplo essa gama. Você pode até mesmo correr até 80 km na semana para buscar um tempo, um recorde nos 10 km. Nilson, 80 km na semana para correr 10 km? Sim, eu trabalho com cargas mais altas, por isso que o longo prazo e o controle do volume e intensidade vão ser importantíssimos para que você não ache uma lesão dentro da sua preparação. Mas 40, 50 km é um volume bom semanal para corredores mais avançados que estão buscando querer bater o seu tempo nos 10 km. Então tudo é questão de entender os seus números, fazer os seus testes, entender as suas percepções sobre os esforços e trabalhar com diversas intensidades durante a sua semana. E lembre-se, você vai ter que sempre aplicar uma carga de treino veloz para que você comece a transformar a sua realidade na corrida de rua. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, deixe o seu curtir, que vai ser importantíssimo para esse conteúdo chegar até mais corredores e, é claro, ajudar a você ficar mais veloz nos 5 ou 10 km. Então é isso aí, nos vemos na próxima, um grande abraço e tamo junto!